Eu constantemente tenho falado de que aquilo que é uma luta, aquilo que é uma dor sua, se você souber trabalhar com Deus, isso vai se transformar no seu maior testemunho. Esse é o segundo livro que eu escrevo, depois de uma dor, de uma luta que eu passei. Hoje, isso que era uma luta, se transformou num testemunho. Aquilo que hoje é uma grande dificuldade, amanhã você vai contar um grande testemunho para glorificar a Deus com isso. Você recebe essa palavra aí? Amém? Então, ansioso demais para expandir. Se nós não soubermos tratar a ansiedade que nos persegue constantemente, nós não vamos conseguir experimentar uma expansão sobrenatural. Todo pastor, todo líder, toda pessoa que deseja crescer, é normal ela sentir aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade, que se extrapolar, se você ficar ansioso demais, você trava tudo na sua vida. Se você extrapolar, olha, um pouquinho de ansiedade não é ruim. A ansiedade no nível correto, ela é boa, porque ela te faz agir, ela te faz se movimentar. Agora, a ansiedade, de uma maneira exagerada, ela te trava. E o nosso desafio é conseguir chegar a esse equilíbrio. Eu quero ler um texto da Bíblia, junto com você, que vai nos trazer um norte, um direcionamento para esse equilíbrio. Quantos querem ouvir aqui um texto da palavra de Deus? Nós vamos ler um texto clássico da Bíblia sobre esse tema, que é Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim: a palavra de Jesus, hein, gente? Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, e nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Só um parênteses aqui. Alguém estava esses dias, ou hoje mesmo, em casa, ai meu Deus, eu não tenho roupa nenhuma para conferência. Brincadeira. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês pode, por mais que se preocupe, acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Olha para o seu vizinho do lado, vê como é que ele está bonito. Diga, nem Salomão com toda a sua glória. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto,
Não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Bote a mão no seu coração, feche os olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, fala conosco. Usa a minha vida como um canal. Que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, e que o teu nome, somente o teu nome, Senhor Jesus, seja glorificado nesse lugar. Nós oramos junto como igreja. Se você concorda, diga amém. Quantos aqui querem experimentar expansão e crescimento nas áreas mais importantes da vida? Levante a mão e diga: eu também quero. Aliás, eu penso em crescimento e expansão todos os dias. Não tem problema nenhum nós querermos expandir. Não tem problema nenhum nós querermos experimentar crescimento nas áreas importantes da nossa vida. Não tem problema nenhum nisso. O problema é quando nós buscamos esse crescimento e nós somos tomados por uma ansiedade exagerada que atrapalha as coisas que realmente importam para nós. O problema é que quando esse desejo de crescer, esse desejo de expandir, ele gera em nós um nível tão alto de preocupação e de ansiedade, que esse nível alto de preocupação e ansiedade, ele atrapalha até mesmo o nosso relacionamento com Deus. E aí eu preciso confessar para os irmãos, que esse desejo tão apaixonado de crescer e de expandir, ele acabou gerando em meu coração um nível de ansiedade exagerado, que me atrapalhou em muitas áreas importantes da minha vida. Há uns 4 anos atrás, eu estava num grande mover de treinamento e capacitação de líderes no Brasil, um grande mover de treinamento, de capacitação de líderes aqui mesmo no Rio de Janeiro. Praticamente todos os meses nós tínhamos treinamentos constantes aqui com outros pastores. Mas o grande desejo de ver a igreja expandindo e crescendo através das células, o trabalho cada vez mais gerando aquela expectativa de romper e de avançar, e aumentava-se o nível de trabalho e aumentava-se o nível de ansiedade. E no meio desse aumentando o nível de trabalho, de pressão e de ansiedade, eu fui diminuindo a minha busca prioritária com o Senhor. No meio dessa busca, desse desejo grande de fazer e de cumprir uma agenda para que as coisas expandissem, eu fui diminuindo o tempo com pessoas que me fazem bem. O tempo de relacionamento com pessoas que renovam as minhas forças, que me alimentam. Isso foi ficando imperceptível até que eu comecei a perder o sono. Eu viajava,
e eu botava a cabeça no travesseiro e a minha cabeça rodava e pensava nisso e naquilo, e os problemas não saíam da minha cabeça, minha mente não desligava, parecia um motor de carro que não desliga, ligado direto. Isso não aconteceu só nas viagens. Eu, quando cheguei em casa, chegava em casa das viagens, a mesma coisa, e a mente ligada. Eu comecei a ter algumas coisas no meu corpo saindo, começou a sair espinha no meu corpo, começou a ter algumas coisas estranhas acontecendo comigo, até que eu fui procurar um neurologista. Ele pediu uma bateria de exames para mim, eu fiz um montão de exames, e nesse monte de exame, ele, depois de analisar, ele falou assim: olha, pelo que eu estou vendo aqui, você não tem nenhum problema. Você trabalha com o quê? Aí eu falei para ele: eu sou pastor e eu tenho mais treinamentos que eu faço. Tá bom, só de você ser pastor, eu já imagino já que você deve ser um pouco ansioso. Cadê os pastores ansiosos? Digam aqui, ai. E ele me disse o seguinte: olha, é bem possível que você esteja sofrendo de uma síndrome chamada TAG. E eu falei: que capeta é isso, doutor? Eu nunca ouvi falar no nome desse demônio. Transtorno de ansiedade generalizado. Falei: meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia ter isso. Então eu precisei de tratar. E o que eu quero passar para você aqui nessa primeira mensagem da conferência é como que Deus foi tratando em mim. E o primeiro ensinamento que Deus me deu nesse tratamento foi: a luta contra a ansiedade, ela não vai acabar nunca. A luta contra a ansiedade é uma luta diária. Você precisa aprender como que você lida com essa situação, mas é uma luta diária. É uma luta diária, assim como você luta contra a preguiça. Tem alguns irmãos que lutam mais ainda, né? Todo dia de manhã fala: ai, eu não queria levantar, não. Vai chegando essa épocazinha do frio, então é pior ainda. Você conhece alguém que luta contra a preguiça diariamente? Diga: ai. Não tem como você fugir dessa luta diária. A luta contra a ansiedade é igual a luta contra o pecado. Todo dia a gente precisa estar atento e vigilante e se posicionar para não cair nas ciladas do pecado. Quantos aqui precisam de lutar todo dia? Diga: ai. E graças a Deus que você está lutando, né, irmão? Aleluia, né? E diga para o seu vizinho: lutando e vencendo. Então a luta contra a ansiedade, ela é igual à luta contra a gula. É uma luta diária, irmão. Se você passa lá em algum lugar e vê aquelas comidas gostosas, bolo de chocolate, carne, picanha derretendo, Coca-Cola gelada, você fala: ai, meu Deus do céu, eu estou com a barriga cheia, eu nem queria comer, mas... Hoje o pastor Kleber chegou do aeroporto, está aqui, entendeu? Pastor Kleber, pastor Tiago, da equipe dele. Vamos dar um aplauso por esses homens de Deus aqui, ó. Já amanhã, aleluia. Então, pastor Neila, ele chegou do aeroporto, aí preparamos um café da manhã legal para ele lá em casa e tal. Aí ele tomou o café. Falei: é só um café, porque eu sei que ele sai 3 horas da manhã de lá. Olha como é que a correria não é fácil, irmão. 3 horas da manhã, para chegou aqui 11, 10 no Rio, para chegar 11 e pouca lá na minha casa. Preparamos uma mesa lá para tomar um café, batemos um papo, tomamos café. Eu falei assim: olha, só o café, pastor Kleber, porque eu vou passar ali para a gente dar uma volta lá, mostrar como é que está
o sítio da igreja e depois a gente para almoçar. E aí ele veio no carro, não, pastor, não vou parar para almoçar não, estou vigilante na história, aleluia. Eu tenho certeza absoluta que ele foi muito tentado, irmão. Tanto foi tentado que quando nós chegamos na pousada, ele falou assim, não, vou entrar, não tem problema nenhum, ele já estava fugindo de mim. Porque a luta contra a gula tem que ser diária também. Aliás, você poderia aproveitar a oportunidade e falar para o seu vizinho assim, fecha um pouco a sua boca, fecha, irmão, olha lá para ele, olha lá. Vence um pouco essa gula. É fácil você ver se o irmão está vencendo a gula ou não. É só discretamente você dar uma olhadinha para a barriga dele e aí, se não faz isso. Você está rindo, né? Então você pensa só comigo, como uma situação assim, você precisa lutar diariamente. Contra a ansiedade, irmão, é a mesma coisa. Pastor, depois desse tratamento com a pastora Valéria, de todo o tratamento que você recebeu, as coisas que Deus foi te dando, foi te direcionando, acabou! Oh, maravilha! Você não precisa mais, a ansiedade não é mais um problema para você. Sabe de nada, inocente. É uma luta diária. Só que é uma luta diária e eu já sei qual remédio que eu vou tomar. Você quando tem uma dor de cabeça, você já está acostumado, fala assim, toma uma Neosaldina que passa. Deu a dor de cabeça, ó a propaganda aqui, ó, chama a Neusa. Você já sabe qual é o remédio. A mesma coisa é o que hoje acontece comigo. Quando eu sei que a ansiedade está batendo, eu já sei qual é o remédio. E qual é o remédio? O remédio que Deus me ensinou. E eu vou dar para você agora a receita desse remédio. Quantos querem? Aleluia! É o remédio de Deus contra a ansiedade. Qual é o remédio? Vamos avaliar aqui o remédio que Deus ele nos deixa como orientação nesse texto. A primeira coisa que Deus nos deixa como remédio é: pare de querer controlar o futuro. Saia do controle. Fale para o seu vizinho, saia do controle. Porque não adianta, irmão, o controle não está nas nossas mãos e nem na mão de nenhuma outra pessoa desse mundo. Esse controle está nas mãos de uma única pessoa, que é o Criador dos céus e da terra, aquele que um dia formou a mim e a você lá no ventre da nossa mãe. O que aconteceu nessa pandemia foi a prova de que ninguém tem um controle de nada. Só um tem um controle. Nós podemos planejar, nós podemos organizar, mas não podemos determinar o que vai acontecer e nem nos preocuparmos com isso. Planejamos, nós organizamos, mas o que vai acontecer eu vou entregar para as mãos de Deus. Provérbios 19, 21 diz de que muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa ela vem do... Então eu planejo, eu desenho, eu elaboro uma estratégia, mas eu sei de que o Senhor vai fazer a vontade dele, independente do que eu planejei. Eu preciso planejar, eu preciso desenhar, mas depois disso eu tenho que descansar. Porque Romanos 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se não aconteceu a minha vontade, vai acontecer a vontade de Deus. E essa vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas, repete comigo isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Então eu planejei que iria experimentar esse crescimento na igreja, planejei que iria experimentar esse crescimento na minha vida profissional, eu planejei esse resultado financeiro para mim esse ano, só que isso não aconteceu. Então agora eu vou ficar atribulado, ansioso? Não. Eu vou descansar, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos chegando no primeiro semestre. Aliás, do segundo semestre do ano passado para esse primeiro semestre, eu planejei tanta coisa, gente. Tanta coisa. E algumas coisas que eu imaginava que iria acontecer no final do semestre, no finalzinho do ano 2021, nada do que eu planejei aconteceu. Escuta aqui, você aqui. Nada do que eu planejei aconteceu. Mas isso não me deixou frustrado. E por que não me deixou frustrado? E eu vou dizer para você como hoje isso se encaixa muito para mim. Porque eu avaliando hoje tudo que tem acontecido, eu falo, Deus, se o que eu planejei acontecesse nesse período do ano passado, hoje eu tinha me arrebentado. O negócio tinha complicado mais para mim. Então eu quero que você diga para o seu vizinho, Deus sabe de tudo. Aquiete o seu coração e descanse. Que esse é o segundo ingrediente do remédio de Deus. Qual é? Descanse, não fique com uma sobrecarga exagerada de trabalho, irmão. Do que adianta você dormir tarde, acordar muito cedo, comer o pão de dores? Do que adianta você fazer isso daí tudo? Se é Deus que pode dar e abençoar os seus filhos com o pão enquanto eles dormem. Então eu aprendi que não é eu com uma sobrecarga de trabalho que vou experimentar expansão. Eu sou daqueles muito ativo, gosto das coisas andando em movimento. Só que, olha o que eu aprendi. Eu preciso entender qual é o meu limite e não extrapolar o meu limite, entrando no descanso de Deus. Então, tem gente que está aqui que está extrapolando o limite. Você é uma pessoa responsável, compromissada, com disposição, boa de trabalho, só que você extrapolou o limite. Então o remédio que Deus está prescrevendo para você é: entenda o seu limite e pare um pouco para descansar. Pare um pouco para descansar. Deus estabeleceu como mandamento a lei do sábado para que todo o povo pudesse entender esse princípio que Deus estabeleceu para os teus filhos. O princípio de quê? Do descanso. Trabalhe 6, mete bronca. No 7º você precisa descansar. Se eu estiver num nível que eu estou entendendo, está sobrecarregando demais, irmão, eu vou dizer para você, eu paro. Sabe qual era a minha crise? Eu vou contar para vocês. A minha crise era, cara, como é que eu vou parar? Como que eu vou parar? Porque eu sempre fui acostumado a ser ativo. Eu não sou um cara preguiçoso. Eu sou um cara de resultado. É como se eu... Olha o que eu vou dizer para você. Eu parar e descansar é como se eu estivesse cometendo um pecado. Assim, não dá. Só que eu entendi que pecado é eu não parar para descansar. Então fala para o seu vizinho se você está precisando descansar.
pastor, o que significa descansar? Eu conto melhor isso no livro, tá? Eu conto das coisas que eu faço. O que você faz? Olha, descansar não é você ficar deitado direto numa cama. Descansar é você fazer aquilo que descansa a sua alma, é aquilo que descansa você. Sabe uma coisa que me descansa? Eu vou abrir o meu coração para vocês. Uma coisa que me descansa é eu me desligar de tudo, de todo mundo, ficar só eu e Deus. Eu amo ficar sozinho, irmão. Eu amo. Tem gente que não gosta disso. Tudo bem. Tem gente que renova as suas forças e renova o seu, a sua alma, enche a sua alma estando cheia de gente. Eu não. Se eu ficar sozinho, nossa, parece que eu tô... Uau, é bom demais. Quem aqui é desses assim também que gosta? Ó, tem um... E escuta, a outra está falando, eu de jeito nenhum, pastora Valéria também, deixa ela sozinha, ela morre. Pastor Alex fala, eu fui pregar fora e me deixaram sozinho no hotel, nossa pastor, parece que eu ia morrer. Falei assim, nossa, eu amo gente, eu amo. Eu descanso. Mas se você é daquele que para descansar precisa estar no meio do povão, então é isso que te descansa, fica. Entenda aquilo que faz você descansar. E descanse. Pare um pouco com o movimento das redes sociais. Seu dedinho ficar assim, ó. Oi, irmão, eu vou falar para você, aleluia. Eu fico feliz demais quando eu chego em casa à noite, eu boto o telefone no lugar e falo, chega, acabou. Quem pode dizer um aleluia aqui? Acabou, não gosto. Porque é o meu tempo de descanso. Agora pensa como é que alguém vai ficar com a mente descansada se fica com o dedinho assim, ó. Eu quero fazer um desafio com você aqui. Eu vou dizer o quanto que isso atrapalha você na sua ansiedade, tá? Você depois vai, todo mundo no seu celular tem lá quantidade de uso nas redes sociais. De vez em quando eu pego algumas pessoas e falo, deixa eu olhar o seu aí. Gente, 14 horas, 16 horas, eu falo, sangue de Jesus tem poder. Faz o seguinte, tira um print do seu aí, depois bota para a gente poder dar uma olhada. Então até das redes sociais a gente tem que descansar. Outro remédio, outra prescrição que faz parte do remédio de Deus é não entrar em batalhas que Deus não mandou você entrar. Existem pessoas que estão ansiosas demais porque estão entrando em batalhas que não são batalhas que Deus mandou você entrar. E você está desgastado, desgastada, estressado e ansioso. Como é que vai ser? Deus está falando, eu não mandei você se meter nisso. Eu não mandei você entrar nessa história. Você já tem um montão de pepino aqui, você vai ficar entrando no que eu não mandei você entrar? Quantos que estão pegando cargas e mais cargas que não devem ser cargas para você assumir? Opa, eu preciso aprender a ouvir a Deus e falar, Deus, qual a batalha que eu vou entrar? Porque Deus vai sustentar você em uma batalha que Ele mandou você entrar, mas Deus não vai te sustentar em uma batalha que você entrou por decisão própria. Olha o que esse texto diz, Provérbios 26, versículo de número 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que pega um cão pela orelha. Então, me ajude mais uma vez, eu gosto muito de conversar junto. Você vai conversar com o seu vizinho e falar assim, pare de se meter na vida das pessoas. Diga, sua vida já dá muito trabalho para você. Quem pode dizer um aleluia? Agora, olha, aí a pessoa fica assim, eu estou preocupado. Cara, meu Deus do céu, eu paro para olhar a minha vida, eu falo, tem tanto problema, eu vou preocupar com... Não vou. Eu tenho, nós temos
um cão bonitinho chamado Duque. O Duque, ele é fujão demais. Ele abriu o portão, chegou alguém lá em casa, ele já fica assim, ó, ele quer fugir, dá um trabalho danado depois que foge. Você tem um cachorro fujão, ou já teve? É uma luta, porque quanto mais você corre atrás dele para pegar, mais ele corre. Você, vem aqui. Oh, que luta que é. Mas de vez em quando a gente pega o Duque. E quando a gente pega o Duque, a gente vem assim, ó. A gente nem pega pela orelha. Ele é muito fofudão assim. A gente pega ele pelas peles assim e fala, vem cá. E quando pega e ele puxa, irmão, já vai. Imagina pegar ele pela orelha. Tá doido que eu vou fazer uma coisa dessa. Mas tem gente que tá como se estivesse pegando um cão pela orelha. Tá cheio de problema, de ansiedade e com um monte de pepino na mão, porque foi se meter em situação que Deus não mandou você se meter. Aí isso atrapalha a sua expansão. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7, o apóstolo Paulo dá a declaração do final do seu ministério. Ele diz, combati um bom. Ele não diz que combateu qualquer combate, ele combateu um bom combate. Eu quero viver a minha trajetória como líder e como pastor, não combatendo um monte de combate. Eu quero combater o bom combate. E qual é o bom combate? É aquele que Deus escolheu para mim. Esse é o seu desafio. Esse é o seu chamado. Essa é a unção que eu dei para você fazer. É combater um bom combate. Não é qualquer combate. Não é todo combate. É combater um bom combate. Outro remédio, outra prescrição que constrói o remédio de Deus contra a ansiedade é: pare de ter medo do futuro. Aí diga, ai. Ai, pastor, eu tenho medo porque a idade está passando, já estou envelhecendo. Como é que vai ser a minha velhice? Será que eu vou aguentar? Não vou. Ai, pastor, como é que vai ser a criação dos meus filhos? Eu não sei. Ai. Como é que vai ser daqui a 5 anos? Ai, meu Deus do céu. E depois, o medo exagerado do futuro. Tem gente que está fazendo conta aí, para poder ver se o dinheiro vai dar para aguentar até os 80 anos. Até os 80, acho que isso aqui dá R$1.000 por mês. Você vai ficar doido assim. Então Deus falou, para de ter medo do futuro. Olha, tem algumas coisas, deixa eu contar para vocês de mim, tem algumas coisas que eu fico bem assim, cara, se isso aqui der errado, nossa, se isso aqui acontecer, nossa, isso vai ser muito complicado para a gente. Nossa, meu Deus do céu, se der uma zebra aqui com esse líder aqui, ai. A preocupação, o medo com as coisas do futuro, ele é cheio do pensamento e se, é tudo o e se para o lado negativo. Não posso contar uma coisa? Mude o e se para o lado negativo e coloque o e se para o lado positivo, que é: e se esse líder explodir, arrebentar a boca do balão? E se esse negócio que está me preocupando, nossa, Deus vai fazer um mover e vai dar certo e a igreja vai explodir? E se esse recurso que eu estou preocupado se vai ter para a gente conseguir expandir mais igrejas, ao invés de ser o e se não vai dar, e se Deus vai abençoar 5, 6, 7 irmãos na igreja, dando para eles dinheiro grande na mão deles, e eles vão honrar o Senhor? E se Deus vai fazer um milagre, que vai dar o terreno do lado, e o terreno de trás, e os outros de... E se Deus, então muda o e se, muda isso, muda.
pastor, e se eu não conseguir pagar as contas? Bota aí, se Deus vai botar tanto dinheiro que eu vou pagar a minha conta e a conta dos meus parentes todinha, aleluia. Ah, pastor, e se eu perder o meu emprego? Muda esse, se perder o emprego, coloca, e se eu vou ser promovido e montar logo a minha própria empresa, aleluia. E se der problema no meu casamento, muda esse, se fala bem assim, e se eu vou ter um casamento tão abençoado que eu vou ajudar o casamento de um monte de gente, aleluia. Então troca o e se. Eita glória. O medo, irmão, é um dos maiores inimigos da nossa fé, o medo com o que vai acontecer no futuro. Ó, deixa eu falar uma coisa para você aqui, presta atenção. Quantas vezes que já aconteceu com você, de você ficar preocupado com uma conta, preocupado com alguma coisa que precisava ser resolvida e você ficou noites sem dormir, atribulado, com dor aqui no estômago, deu úlcera, talvez a úlcera está até hoje, ai, e você ficou preocupado demais, e quando chegou na hora H, Deus moveu, veio alguém, alguma coisa aconteceu e você conseguiu resolver o problema. Quantas vezes aconteceu com você isso? Diga aleluia. Pois é, Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo, e Ele vai resolver de novo, e de novo, e de novo, e de novo, então descanse em Deus. Exercício que eu tenho feito, quando a ansiedade tenta bater, eu trago à memória quem eu era, aonde eu estava e o que Deus fez na minha vida. Então eu falo, nossa, olha eu lá atrás, olha eu agora e o que Deus fez na minha vida. Não tem por que eu me preocupar. Outro remédio importante, que faz parte dessa prescrição de Deus contra a ansiedade, é parar de absorver informações que para você elas são informações que te fazem mal, informações tóxicas, principalmente em momentos de fragilidade. Quando você está frágil, então algumas informações, eu já sei quais são as informações que me fazem mal, e eu me protejo dessas informações, não quero ver, não quero ouvir, não quero conversar. Só que tem gente que é bobo demais, me perdoe essa palavra, mas você se alimenta de informação que aumenta ainda mais a sua dor e a sua ansiedade. Então você fica querendo saber, você fica querendo ouvir, você fica querendo, buscando informação e notícia, e isso só faz mais mal a você, se alimenta de coisas tóxicas. Não, eu me protejo disso, falo, não. Então, às vezes alguém fala bem assim, pastor, você viu isso assim? Não vi. Nem quero ver. Se ouviu? Não ouvi. E nem quero ouvir. Por quê? Porque eu sei muito bem aquilo que eu estou protegendo, porque eu estou construindo uma grande obra para Deus. Aleluia. Pastor, como que você orienta uma pessoa que hoje está passando por esse problema de ansiedade, pela questão do ministério, pela questão da família, como é que você orienta? Eu vou dizer aqui 4 coisas que eu oriento você a fazer, que Deus me ensinou para aplicar na minha própria vida. Prático, o que vai fazer? Número 1. Dê valor às coisas que realmente importam. Aqui no versículo 25 desse texto, diz assim, ó:
Portanto, eu digo, palavras de Jesus, não se preocupe com a sua própria vida quanto o que há de comer ou de beber, e nem com o seu próprio corpo com o que há vez de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Então, Jesus está dizendo, olha, você tem mão, você tem pé, você tem braços. Isso é mais importante do que a roupa. O que Jesus estava querendo ensinar é: dê valor àquilo que realmente importa. Você está passando por um problema em que está ansioso demais? Olhe as coisas que realmente importam para você. Sua família, talvez você está passando por um problema violento financeiro. Talvez você está passando uma crise no casamento violenta. Mas você olha o sorriso do seu filho. Você olha a sua filha deitada na cama, descansando e dormindo, e você fala: graças a Deus pela minha filha. Você olha o alimento na sua mesa e sabe que Deus foi bom proporcionando para você a condição de adquirir aquele alimento. Dê valor às coisas que realmente importam, aos amigos que Deus colocou na sua vida, gente boa. Posso falar, irmãos, eu sou muito feliz de ser pastor de uma igreja onde é formada por grupos de amigos. São pessoas que têm relacionamentos de amizade forte. Por mais que família arranha, né, irmão? Fala para o vizinho bem assim: você de vez em quando me dá um trabalho. Fala para ele, hein, Ana? Mas qual família que não arranha aqui de vez em quando? Diga aleluia. Mas sabe, tem amigos, a Bíblia diz que são mais chegados que irmão, mesmo que arranha, mas é irmão, está ali do lado. E a gente valoriza isso. Eu tenho gente na minha vida que é amigo, e a gente valoriza esse negócio. Isso importa, irmão. Isso é o que realmente importa. Dê valor às coisas simples da vida. O versículo 26 diz: observem as aves do céu. Olha só que coisa, gente. Observem as aves dos céus. Olhe um pouquinho os pássaros. Jesus está dizendo: passe a prestar atenção nessas coisas. Observe que eles não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimentam. Não tem vocês muito mais valor do que eles? Sabe o que eu aconselho você a fazer? Prática que eu utilizo para a minha vida. Quando eu sinto que a pressão está violenta, sabe o que eu faço? Eu paro um pouco e gosto de andar descalço na grama. Eu vou ficar andando descalço na grama, fazer sabe o quê? Ficar olhando os passarinhos voar. E às vezes um briga com o outro. Você já viu o passarinho brigando? É uma arara demais. Eu fico ali olhando, nossa, aí um faz um canto, o outro fica, nossa, olha que legal. Fala para o seu vizinho: é melhor do que você olhar o TikTok. É melhor, é melhor. Então eu paro na beira da lagoa e eu fico lá. Deus. Aí eu olho uma árvore e falo: oh Deus. Aí respiro fundo. Oh Deus. Gosto de pegar sol, 10 horas da manhã. Tiro a camisa, fico lá. Às vezes os irmãos falam: nossa pastor, você está queimadinho. Eu falei: aleluia, eu estou pegando ali, é vitamina D. Estou me aliviando a ansiedade, irmão. Parece que o sol tira tudo, aleluia. Eu gosto disso. Aprendi a me proteger da ansiedade e tenho feito isso sempre que eu sinto que ela está querendo voltar. Viva cada dia de uma vez. Verso 34 diz: olha que coisa linda. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Não se preocupem com o quê, gente? Não se preocupem com amanhã. Viva o dia de hoje. Desfrute o dia de hoje.
Porque o único momento que nós temos para desfrutar é o agora. O passado já se foi, o futuro ainda vai chegar. O hoje chama-se presente. Então receba de Deus o presente e desfrute ele da melhor maneira. É presente, irmão. É presente. Aleluia. Sua cabeça transbordando de pensamentos, sendo bombardeada com amanhã. Seu coração angustiado, passando um filme na sua cabeça sobre o que você sofreu ontem. Então você fica sem dormir, você fica entristecido com o que houve ontem. Deus está falando, olhe para o hoje e desfrute o hoje, porque hoje Deus fará coisas poderosas em nosso meio. É o hoje, irmão. Ah, Deus. Às vezes você está no culto, a glória de Deus se movendo, louvor sendo ministrado, e tem os irmãos do louvor aqui que eles são reteté, fogo puro, né? Cadê o meu tecladista do reteté? Não está aí não, né? Cadê? Aí o tecladista está aqui, ele vira cambalhota, ele fica... E o outro aqui, ó, vocês gostam desse tecladista aqui, né? E ao invés de a gente entrar na glória com eles, às vezes a gente está na hora aqui a glória de Deus desenhando e fala assim: meu Deus do céu, segunda-feira aquela conta para pagar, Jesus, como é que eu vou fazer isso? Então está recebendo uma palavra, todo mundo recebendo e meio ali conectado, e alguém está pensando: meu Deus do céu, chegar em casa, tem que botar aquela roupa suja todinha na máquina para lavar. Oh Deus, será que amanhã vai chover ou vai fazer sol? Alguém pensa assim: nossa, deixaram a louça todinha do almoço lá, chegar lá, ai, ai, ai. E era a hora que Deus queria falar com você. Era a hora que Deus ia dar a resposta que você estava precisando. Era um momento que o Espírito Santo ia vir de uma maneira tão tremenda no seu coração para te quebrantar, e você ia... Irmão, vou te falar, às vezes eu estou aqui, ó, sentado aqui, e está o louvor, eu não sei de onde vem. Aliás, eu sei que vem de Deus, mas como que acontece, eu não sei. Eu sou tomado por uma coisa, me dá uma crise de choro, eu falo: oh Deus, eu não queria sair daqui, eu não quero. Fico: Jesus, o povo vai ver eu chorando aqui, meu Deus. Mas é aproveitar o momento, é aproveitar a hora. Hoje, essa conferência é o seu momento e é a sua hora. Aproveita isso, irmão. Aproveita isso, minha irmã. Desfruta desse negócio. Cada momento, desfruta. Deixa a sua cabeça ficar pensando no amanhã, não. Porque nós precisamos viver o hoje. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Tem gente que vai viver um hoje tão poderoso, que quando acabar esse culto cheio de glória, vai viver um momento especial de comer uma pizza que o vizinho vai pagar. Diga: ô glória. Mas espera aí, não fique ansioso para saber se ele vai pagar ou não. Na dúvida, vai junto e racha a conta e desfrute o momento do hoje. Gente, outro conselho que eu dou para você que está passando ansiedade, coisa que Deus me ensinou. Final desse capítulo de Mateus, o versículo 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que te preocupam, todas essas coisas que te tiram o sono, todas essas coisas que às vezes te deixam angustiado,
Busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Lhe serão acrescentadas. Diga aleluia. Mas o que é buscar o reino de Deus, pastor? O que é esse buscar o reino de Deus? Bom, Jesus na oração do Pai Nosso, Ele diz: Pai, que venha o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é fazer a vontade de Deus para a sua vida. Que seja feito a sua vontade aqui na terra, assim como é no céu. Talvez tudo aquilo que você está fazendo, que está te cansando, tudo aquilo que você está fazendo, que está te angustiando, não é a vontade de Deus para você. Não é a vontade de Deus para você. Então, você fica ansioso, ansiosa, e não consegue se livrar disso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Para eu ver ser a vontade de Deus se manifestar na minha vida, eu preciso ter uma mudança na minha mente, uma mudança no meu pensamento. Porque como eu vou fazer a vontade de Deus se o meu pensamento a respeito de algumas coisas não muda? Eu estou sempre pensando da minha forma, da minha maneira, do meu jeito. Para eu fazer a vontade de Deus, eu preciso de parar de pensar do meu jeito e ter uma transformação na minha mente. É o que diz Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, mudar minha mente. E eu todos os dias estou falando: Deus, muda minha mente naquilo que eu preciso de mudança. Transforma, para que eu possa experimentar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é definir de que nós não somos daqueles que praticam as coisas do mundo, gente. Porque como eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se eu tenho as mesmas práticas que o mundo tem? Como que eu vou dizer de que a minha mente, ela está renovada e transformada segundo os princípios de Deus, se eu continuo fazendo tudo aquilo que o mundo faz? Tiago 4:4 diz: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu consegui vencer os desejos da minha carne. Gálatas 5:17 diz da grande luta que existe entre a carne e o espírito. Eu preciso vencer isso, porque em primeiro lugar para mim está o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é eu vencer todos os ataques que o maligno tenta lançar contra a minha mente e contra a minha vida. 1 de Pedro 5:8: o diabo anda em um derredor, bramando como um leão, buscando alguém que possa tragar. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o diabo está ao derredor, bramando como um leão, mas aqui ele não vai encontrar espaço. Aqui ele não vai ter lugar, porque essa vida, ela é consagrada para o reino de Deus. Dê um aplauso e glorifica ao Senhor nessa hora.